Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre o caráter como expressão viva do ser. Introdução. Analisar o caráter não é uma tarefa simples, pois implica em mergulhar em uma das regiões mais profundas da existência humana. Não se trata de um atributo periférico, moldado por aparências ou modismos, mas uma realidade enraizada no núcleo do ser. O caráter se revela aos poucos, por meio das escolhas, das atitudes e da constância das ações ao longo do tempo. Nossos estudos filosóficos espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, convidam a superar definições simplistas. O caráter não nasce por acaso, nem se resume a atos isolados. Ele surge de um processo de integração entre a vida psíquica e a espiritual, onde diversos elementos se organizam para dar coerência e sentido à conduta. Nesta reflexão, procuraremos demonstrar que o caráter não é apenas um traço da personalidade do ser humano, mas a expressão viva de uma dimensão profunda do ser, que se aperfeiçoa ao longo da existência, à medida que as ações refletem as convicções mais estáveis da pessoa. O caráter como síntese dos atributos espirituais. Na visão espiritualista, o racionalismo cristão nos mostra que o caráter é a soma dos atributos do espírito, mas não uma soma aritmética. Mas o que significa esse somatório? Trata-se de uma síntese viva. Não é um acúmulo de qualidades soltas, mas o desenvolvimento coordenado e harmônico de cada atributo espiritual. Isso significa que cada atributo, como a inteligência, o raciocínio, a lógica ou a benevolência, não deve ser cultivado de forma isolada. Eles precisam atuar em conjunto. Quando essa articulação falha, surgem desarmonias que prejudicam a unidade e a firmeza do ser humano. O caráter, portanto, é uma unidade que nasce de uma estrutura interna, conexa, bem constituída. E, a bem da verdade, amigos, se encerrássemos aqui a presente reflexão, já teríamos alcançado um de seus aspectos mais fundamentais, suficiente por si só para orientar a correta compreensão de sua essência. A necessidade de uma visão de conjunto. Como o caráter é uma harmonia de forças, sua formação exige uma visão de conjunto. Não basta focar apenas uma qualidade, desenvolver um ou outro atributo espiritual, ignorar as outras enfraquece a personalidade. É preciso despertar uma consciência que entenda os atributos como partes interdependentes de uma mesma realidade espiritual. Essa visão evita tanto o exagero em um único ponto quanto a distração. Ela orienta o ser humano a buscar o equilíbrio entre todas as suas capacidades. É nessa convergência que reside o verdadeiro conceito de caráter. Sem unidade, alguém pode até ter talentos notáveis, mas lhe faltará coesão, o esforço consciente e a edificação interior. A construção do caráter não pode ser deixada ao sabor dos impulsos ou do acaso. Ela exige um esforço consciente e contínuo. Formar o caráter requer vigilância, autoexame e a disposição real de corrigir falhas. Não é um trabalho de um momento, mas uma obra para a vida inteira. Esse esforço deve ser equilibrado e proporcional. Desenvolver demais um atributo espiritual e esquecer de outros não fortalece o caráter, mas o deforma. A solidez real nasce do crescimento organizado de todas as potencialidades do espírito. Quem busca um caráter vigoroso deve cultivar o máximo de atributos de forma
harmoniosa, mantendo sempre o foco na unidade que os une. A prova do caráter nas circunstâncias da vida. O caráter se manifesta na prática, é no confronto com a realidade, especialmente nas dificuldades, que se percebe o nível de integração alcançado. Quando os atributos estão em harmonia, a pessoa age com equilíbrio. A inteligência compreende a situação, o raciocínio organiza os elementos do problema, a lógica garante a coerência, a criatividade traz soluções novas e a benevolência modera a ação, impedindo que a correção dissocie da consideração pelo outro. Imagine, por exemplo, um profissional sob pressão para tomar uma decisão rápida e potencialmente injusta. Se lhe faltar inteligência, poderá não empreender corretamente as circunstâncias. Se lhe faltar raciocínio, não saberá ordenar os elementos em jogo. Se lhe faltar lógica, incorrerá em contradições. Se lhe faltar criatividade, limitar-se-á a soluções contraproducentes ou inadequadas. Se lhe faltar benevolência, poderá decidir de modo frio e injusto. Todavia, quando esses atributos se encontram integrados, sua conduta assume outra feição. Ele compreende com clareza, raciocina com ordem, julga com coerência, encontra soluções adequadas e age com humanidade. Nesse ato, aparentemente simples, manifesta-se uma complexa harmonia. Eis o caráter em operação. A prova do caráter, portanto, não reside em momentos isolados de acerto, mas na constância de uma ação coerente sustentada por uma ordem bem constituída. Caráter e unidade existencial. Em sua expressão mais elevada, o caráter dá unidade à existência. Ele une pensamento, vontade e ação, acabando com as divisões que fragmentam a vida. Com essa unidade, o ser humano alcança a paz interior, pois não vive mais em conflito consigo mesmo. Suas convicções guiam suas decisões, que se tornam ações, as quais, por sua vez, reforçam suas convicções. Essa continuidade é o sinal de uma personalidade amadurecida. Não há mais separação entre o que se pensa e o que se faz. O caráter, nesse sentido, é o princípio que integra toda a jornada humana. Conclusão: o caráter é a síntese viva das qualidades espirituais, como nos ensina o racionalismo cristão, essencial para uma vida elevada. Formá-lo não é juntar virtudes sem nexo, mas organizá-las sob um princípio de unidade. Esse trabalho exige esforço, visão ampla e fidelidade ao aperfeiçoamento contínuo. Amigos, o caráter não se mede pelo brilho de uma qualidade isolada, mas pela harmonia entre todas elas. É nessa circunstância silenciosa que o ser humano atinge sua expressão mais alta, unificando a existência e afirmando a grandeza humana como uma presença viva e atuante no mundo. Muito obrigado.